Mini curso Descomplicando a Morfossintaxe, entendendo a estrutura da língua. Olá, somos estudantes do curso de Letras da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, UERN, e estamos muito felizes em recebê-los. Nosso grupo é formado por 5 graduandos que prepararam este mini curso com muito cuidado e dedicação. Nosso grupo é composto por Silvia Helena, do Polo Açul, Ana Júlia, do Polo Grossos, Francisca Cláudia, do Polo Grossos também, eu, Lilian Camila, do Polo Parelhas e Ana Alice, do Polo Patu. Nosso principal objetivo é descomplicar o ensino da morfossintaxe, tornando-o mais acessível, leve e compreensível para alunos de 8º e 9º ano do ensino fundamental. Esperamos que este momento de aprendizagem seja produtivo, interativo e que vocês se sintam à vontade para participar e tirar suas dúvidas. Vamos juntos explorar a estrutura da língua de forma simples e prática. Nesse mini curso, você irá compreender o que é morfossintaxe, entender os conceitos fundamentais da morfossintaxe e sua importância na língua, identificar as principais classes gramaticais, conhecer as diferentes classes gramaticais e as suas características, reconhecer as principais classes gramaticais e aprender a reconhecer e classificar as palavras de acordo com suas funções gramaticais. E praticar por meio de atividades interativas, desenvolver suas habilidades em morfossintaxe por meio de atividades práticas e interativas. E, ao final desse mini curso, você será capaz de analisar a estrutura morfológica e sintática das palavras e frases, identificar e classificar as diferentes classes gramaticais e aplicar seus conhecimentos em morfossintaxe em contextos práticos. Olá pessoal, sejam bem-vindos a este mini curso Descomplicando a Morfossintaxe. Este mini curso tem o objetivo de fornecer uma compreensão básica da morfossintaxe, com foco na classificação morfológica das palavras e sua influência na estrutura frasal. E ao final deste mini curso, vocês serão capazes de compreender e identificar substantivos, verbos, adjetivos e pronomes em uma frase. Então vamos lá compreender o que é morfossintaxe? Este campo da linguística une dois estudos importantes: morfologia e sintaxe. Morfologia, estudo da estrutura, formação e classificação das palavras. Sintaxe, estudo da organização das palavras em frases e orações e a relação entre elas. Morfossintaxe une forma e função. Entender esse campo da linguística é essencial para compreendermos não só a estrutura das palavras, mas também como elas se relacionam dentro das sentenças, garantindo o sentido e coerência à comunicação. Vejamos agora as principais classes gramaticais. Substantivo: nomeia seres, coisas, lugares, sentimentos, como por exemplo casa, amor, Maria. Verbo: indicações, estados ou fenômenos, como por exemplo correr, estar, chover. Adjetivo: caracteriza ou qualifica o substantivo, como por exemplo bonita, alegre, forte. Pronome: substitui ou acompanha o substantivo, como por exemplo ela, meu, nós. Vamos colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu nos slides anteriores sobre as classes gramaticais, analisando a seguinte frase: ela é uma professora dedicada. Ela é classificada como pronome. Como vimos anteriormente, pronome é uma palavra que substitui ou acompanha um substantivo. Nesse caso, ela vem acompanhando o substantivo professora, mas ela também poderia ser
A própria palavra, o próprio nome da professora, como Maria é uma professora dedicada. Na frase, professora também é classificada como substantivo. Como vimos anteriormente, substantivo é uma classe de palavras que nomeia seres, objetos, lugares e etc. Nesse caso, esse substantivo é utilizado para nomear a professora, né? E é classificado como substantivo comum, que nomeia seres de maneira genérica. Dedicada é classificada como adjetivo. Adjetivo, ele tem a função de descrever o substantivo na qual a frase se refere. Nessa frase, o substantivo é a palavra professora. Esse adjetivo poderia ser outro, poderia ser brava, inteligente, amorosa, carinhosa, que daria outra descrição sobre a professora. Para que possamos aprofundar mais os nossos conhecimentos sobre as classes gramaticais, eu peço que vocês participem de um quiz. Nesse quiz, vocês terão que identificar a classe gramatical dessas 4 palavras apresentadas. Vamos à nossa correção. A primeira palavra sol é classificada como um substantivo, que pode ser próprio ou comum, dependendo da oração. A segunda palavra é um verbo, o verbo correr. A terceira palavra é um adjetivo, que ele tem como sua função descrever, né, o substantivo. E a quarta palavra é nós, que é um pronome pessoal do caso reto, que indica a primeira pessoa do plural. Funções sintáticas básicas. Agora a gente vai falar sobre 2 elementos essenciais da estrutura das frases, o sujeito e o predicado. O sujeito é o termo da oração sobre o qual se declara algo. Ele é quem pratica ou sofre a ação, é de quem se fala na frase. Então, o sujeito é aquele que faz ou sofre a ação de quem a frase está falando. O sujeito ele tem 5 classificações. O sujeito ele pode ser classificado em sujeito simples, que possui apenas um núcleo. Por exemplo, na frase Ana correu. Ana é classificada como sujeito simples. Sujeito composto possui mais de um núcleo. Na frase Ana e Pedro correram, Ana e Pedro é classificado como sujeito composto, apresenta mais de um núcleo para a frase. Sujeito oculto não é expresso na oração, mas pode ser identificado de acordo com o contexto, de acordo com a conjugação. Fomos ao cinema. Quem foi ao cinema? Se olharmos a conjugação do verbo, nós fomos ao cinema. Nós sendo um pronome que refere-se à primeira pessoa do plural. Sujeito indeterminado. Não é possível identificar o sujeito da ação. Então, a gente não consegue determinar quem faz aquela ação. Falaram da tua vizinha. Quem falou da vizinha? Não tem como a gente encontrar o sujeito nessa oração. Sujeito inexistente. Ocorre em orações sem sujeito. Essa oração ela não tem sujeito. Chove muito. Ali se encerrou com o verbo. O segundo elemento essencial numa oração é o predicado. É aquilo que se declara sobre o sujeito. Ele contém o verbo e traz a informação principal da frase. O predicado ele pode ser classificado como predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. O predicado é aquilo que eu vou falar sobre o sujeito. É aquilo que diz sobre o sujeito.
Então, vamos olhar a frase abaixo, o exemplo. O cachorro late. O sujeito é o cachorro e o predicado late. Mais uma frase maior, como era que eu descobriria quem é o sujeito? Basta eu fazer a seguinte pergunta sobre a ação. Quem faz a ação? Se eu perguntar, quem late? A resposta seria o cachorro. Cachorro é classificado como sujeito simples, pois apresenta apenas um núcleo. E o predicado, nesse caso, é classificado como predicado verbal, pois ele é um verbo que está conjugado na frase. Funções sintáticas básicas. Como foi falado anteriormente, o sujeito ele será aquele que vai sofrer a ação ou realizará a ação. E o predicado é aquilo que está sendo falado sobre ele. Nesse seguinte slide, nós discutiremos e analisaremos os seguintes exemplos sobre sujeito e predicado. No seguinte exemplo, ela correu pela praia. Aí nós faremos a seguinte pergunta ao verbo para identificar o sujeito. Quem correu pela praia? Ela, o sujeito. O que está sendo falado sobre ela? O que ela fez? Correu pela praia. Correu pela praia? Predicado. Exemplo 2. As crianças brincavam no pátio. Quem brincava no pátio? As crianças. O que está sendo falado sobre elas? Brincavam no pátio. O sujeito, as crianças, e brincavam no pátio, o predicado. Como foi falado anteriormente, o sujeito ele vai estar na frase, ele geralmente vai ser um substantivo, ele pode ser um pronome ou uma expressão equivalente. Então, para você identificar, você deverá fazer uma pergunta-chave: quem ele é, quem é o que é, o que ele faz, quem é que, por exemplo, nessa frase aí, ela correu pela praia. Aí você falaria assim: quem correu pela praia? Ela, o sujeito. O que está sendo falado sobre ela? Correu pela praia. Então, gente, você faz uma pergunta para o verbo. Agora vamos para o próximo slide. A seguir, nós faremos um quiz, o qual vamos identificar o sujeito e o predicado. A primeira frase: a menina sorriu. Quem sorriu? A menina. Então, a menina é o sujeito. O que está sendo falado sobre a menina? A menina sorriu. Sorriu, o predicado. Pedro gosta de música. A frase 2. Quem gosta de música? Pedro, que é o sujeito. O que está sendo falado sobre Pedro? Pedro, ele gosta de música. Gosta de música? Predicado. Nós estudamos juntos. A frase 3. Quem estudamos juntos? Ou quem estuda juntos? Nós. Nós, o sujeito. O que está sendo falado sobre nós? Que estudamos juntos, o predicado. Nós, sujeito, e estudamos juntos, predicado. Se formos identificar qual seria o sujeito, o tipo de sujeito de cada frase, na primeira frase, a menina sorriu, a menina, ela seria um sujeito simples, porque ela conteria apenas um núcleo. Já o Pedro gosta de música. Pedro, o sujeito, ele seria um sujeito simples também, porque tem apenas um núcleo. Nós estudamos juntos. Ele também seria um sujeito simples, porque ele teria apenas um núcleo. Então é isso, gente.
é fácil de identificar. Se você identificar o verbo que está naquela frase, sabendo o que o verbo, identificar o verbo, fazer a pergunta o verbo, você identifica o sujeito, e o que sobrar depois da identificação do sujeito é o predicado. Aí vocês fazem essa pergunta ao verbo, identifica o sujeito, e o que sobrar é o predicado, o que está sendo falado sobre o sujeito. Então, vamos para o próximo quiz final. Nesse quiz, vocês analisarão a frase a seguir. O garoto curioso encontrou um mapa antigo. Nessa frase, nós vamos identificar o substantivo, que é aquilo que nomeia seres, objetos, animais, gerais e etc., entre outras coisas. E o adjetivo é aquele que vai caracterizar o substantivo, dar uma característica. E o verbo é aquele que vai indicar uma ação ou um estado. E o sujeito, como falamos anteriormente, ele será aquele termo da oração em que ele vai praticar ou vai sofrer a ação do verbo, ou sobre que ele faz uma declaração. Ele geralmente pode ser um substantivo, um pronome, uma expressão equivalente. E que vocês podem identificar pelo verbo, fazendo a pergunta ao verbo. E o predicado será tudo aquilo que você diz sobre o sujeito. Em outras palavras, é aquilo que se afirma ou informa sobre ele. O predicado sempre tem um verbo. Uma dica para vocês: o predicado é tudo aquilo que sobra na frase depois que você identifica o sujeito. Agora vamos identificar. O garoto curioso encontrou um mapa antigo. O substantivo será garoto. E mapa também será um substantivo. E o adjetivo será curioso e antigo. E o verbo será encontrou. Agora nós vamos identificar o sujeito e o predicado. Quem encontrou um mapa antigo? O garoto curioso. O garoto é o sujeito. O que diz a respeito a esse garoto? Encontrou um mapa antigo. Então é isso, gente. O sujeito é aquilo que é ele quem sofre uma ação ou faz. E o predicado é tudo aquilo que falam sobre ele. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a última a falar aqui e a gente vai fechar essas explicações da maneira mais clara e tranquila possível. Vamos começar corrigindo o quiz que foi apresentado pela colega anteriormente e depois a gente recapitula tudo o que foi passado durante o vídeo, combinado? O que é um substantivo? Substantivo é a palavra que dá nome às coisas. Podem ser elas pessoas, animais, sentimentos ou objetos. Nesse caso, foi o garoto e o mapa. O adjetivo. O adjetivo é tudo aquilo que caracteriza o substantivo, que nesse caso foi curioso, caracterizando o garoto, e antigo, que caracteriza mapa. Para finalizar a correção, o que é verbo? Verbo é uma ação, estado ou fenômeno da natureza, ou seja, é tudo aquilo que alguém faz
estar sendo ou está acontecendo. Neste caso, o verbo é encontrou. Agora a gente vai recapitular tudo que a gente viu durante o percurso de vídeo. Morfossintaxe, que é quando a gente olha a palavra de dois jeitos. Que tipo de palavra ela é e qual é a função dela na frase. A gente também viu as classes gramaticais, os substantivos, que é aquilo que dá nome às coisas, o adjetivo, que caracteriza o substantivo, que mostra como o substantivo é, o verbo, que é a ação. A gente também viu o sujeito e o predicado. O que é o sujeito? O sujeito é quem faz a ação e o predicado é o que é dito sobre o sujeito. E chegamos ao fim. E é isso. Espero que tudo tenha ficado claro e que vocês tenham entendido. Se não entenderam, respira, volta ao vídeo, olha tudo novamente, que tudo vai fazer sentido. Obrigado pela participação. A gente agradece e tchau, tchau.